Olá pessoal, aqui é o professor Bruno de História e nesse vídeo eu vou comentar as questões da primeira fase do vestibular Unicamp 2010, tá? Uma prova já bem antiga do vestibular da Unicamp e eu resolvi comentar essa prova por dois motivos. Primeiro, 2010 foi o último ano que a primeira fase do vestibular Unicamp foi no formato dissertativo, tá? Essa mudança para o ano seguinte, já tivemos ali a prova 2011 com questões com quatro alternativas, né? Um modelo teste que com variações de número de questão vem sendo o modelo aplicado até hoje, né? Em 2011 a redação ainda acontecia na primeira fase, né? Depois passou para a segunda fase, que é o modelo atual, né? E resolvi gravar esse vídeo muito porque acabei de fazer aqui também no canal um vídeo com comentários, né, sobre essa nova mudança do vestibular Unicamp já valendo agora para 2024. Então, se você ainda não viu esse vídeo, né, aqui no card tem o link para ele, né, e aqui no canal você procurando aí nos vídeos você encontra. Outra questão, né, o tema dessa prova. Pessoal, entre 1999 e 2010, o vestibular Unicamp primeira fase, ele tinha uma prova temática. Era um tema geral da prova que tanto era o tema das propostas de redação, como era o tema que dialogava com todas as questões, tá? A primeira fase da Unicamp nesse período era uma prova de primeira fase com 12 questões dissertativas, 6 de cada disciplina, tá? Que tinham que dialogar com esse tema. Curiosamente, né, eu prestei o vestibular 2010, que foi o último vestibular com esse modelo, para o curso de pedagogia, e prestei o vestibular em 99, que é o ano que eu ingressei no curso de história, né, que é a minha graduação realmente, né. Então, assim, eu fiz o primeiro e o último desses vestibulares e vou comentar aqui porque a prova de 2010, o tema era gerações. E eu lembrei muito das questões dessa prova quando eu fui fazer o vídeo sobre etarismo, tá? Que tá aqui no canal também, comentando aquele caso, né, das universitárias de Bauru que ridicularizaram, né, outra colega de turma por conta de idade. Mas vamos lá para a prova de 2010, né? As questões de história acabavam sendo as questões de número 11 e número 12, tá? A questão de número 11 é uma questão de história do Brasil, mas que vai falar dessa questão da idade, né, das gerações. Tinha lá o texto, ó, o imperador Pedro II era um mito antes de ser realidade. Responsável desde pequeno, pacato e educado, suas imagens constroem um príncipe diferente de seu pai, Pedro I. Não se esperava do futuro monarca que tivesse os mesmos arroubos do pai, nem a imagem de aventureiro da qual Dom Pedro I não pôde se desvincular. A expectativa de um imperador capaz de garantir a segurança e estabilidade do país era muito grande. Na imagem de um monarca maduro, buscava-se unificar um país muito grande e disperso, né? Adaptado da obra da Lilia Schwartz, né? As Barbas do Imperador. Pessoal, primeira coisa, o texto, o recorte do texto é muito bom, porque ele vai dizer o seguinte, ó, constrói-se uma imagem de Dom Pedro II, embora ele seja um adolescente, uma criança, como um monarca seguro, responsável, dedicado, né, às suas funções, e essa imagem vai se consagrar ao longo do segundo reinado inteiro, em oposição a uma imagem que se faz de Dom Pedro I como um cara intempestivo, né, um cara de arroubos, né, a própria lógica do mito do grito do Ipiranga é um arroubo, né. Então, quer dizer, Dom Pedro I é um personagem muito adequado quando a gente pensa na ruptura da independência, embora não seja uma ruptura, mas naquilo que se pretende, né, criar em torno dele, como essa ideia do cara que rompe com Portugal e torna o Brasil independente. Por outro lado, essa imagem não é muito adequada para um governante, ainda mais pensando na monarquia, que é um governo que se estende por uma longa duração. Então você cria no Dom Pedro II uma imagem inversa do pai, justamente porque é a imagem mais adequada a um governante. E aí olha lá, segundo o texto, então, qual é o significado político, né, da construção da imagem de Dom Pedro II que o diferenciasse do seu pai?
E é isso, né? É você criar em torno de Dom Pedro II a ideia do governante ideal, desse homem dedicado ao Estado, desse homem sensato, capaz, né? E que traria ali uma estabilidade política em torno dele. Então era essa a ideia. Você tinha que aqui no item A dialogar com essa ideia. Agora, no item B já é uma questão que não tem nada a ver com o tema, né? Vai abordar, obviamente, o recorte cronológico aqui, que é o período ali regencial, né, entre a abdicação de Dom Pedro I, 1831, e a coroação de Dom Pedro II em 1840, né? O Brasil teve um período bastante conturbado, que é o período regencial. Que características do período regencial ameaçavam a estabilidade do país? Pessoal, no final do texto está mencionado, né, a necessidade de unificar o país. Então já dava aí uma brecha, né? Muitas rebeliões no período regencial, várias de caráter separatista. Podemos aí mencionar a cabanagem no Pará e a farroupilha no Rio Grande do Norte, né? São as mais intensas revoltas, tá? Mas a gente podia falar de várias outras rebeliões. Então você tinha disputas políticas entre os regentes, você tinha ameaças separatistas, você tinha uma série de conflitos políticos no Brasil. Em tese, a coroação de Dom Pedro II pacificaria essa situação. Como, aliás, é o que acontece, tá? Então, aqui seria o caminho para você responder essa questão 11 do vestibular 2010. Beleza? Pensou em alguma coisa diferente? Coloca aí nos comentários. E a última questão, que inclusive é um texto do Eric Hobsbawm, que eu acabo comentando no meu vídeo sobre etarismo, né? Eu uso bastante esse raciocínio aqui do Hobsbawm. Na Europa, até o século XVIII, o passado era modelo para o presente e para o futuro. O velho representava a sabedoria, não apenas em termos da longa experiência, mas também da memória de como eram as coisas, como eram feitas e, portanto, como deveriam ser feitas. Atualmente, a experiência acumulada não é mais considerada tão relevante. Desde o início da Revolução Industrial, a novidade trazida por cada geração é muito mais marcante do que sua semelhança com o que havia antes. Tá? Que texto do Hobsbawm, né? O que a história tem a dizer sobre a sociedade contemporânea, no livro dele sobre história, que é uma coletânea de textos. Pessoal, aqui a ideia é simples. Até a Revolução Industrial, predominava uma sociedade muito mais tradicional nas formas de produção, que é o tema do texto, né? Então, quer dizer, aquela geração, aqueles homens mais velhos, aquelas mulheres mais velhas, elas tinham um saber acumulado de como as coisas eram feitas, e como não havia uma inovação tecnológica, uma ruptura de modelo de produção, eles sabiam como as coisas deveriam ser feitas. Ou seja, a geração mais jovem aprenderia com essa geração mais velha e simplesmente replicaria esses modelos. Ou seja, nós tínhamos uma sociedade que valorizava a experiência acumulada, valorizava o saber justamente dessa geração anterior. Olha o tema de novo, né? Com a Revolução Industrial, o que acontece? As novas práticas produtivas, elas substituem as antigas. Então, quer dizer, aquele saber acumulado da geração anterior, ele deixa de ter essa utilidade de ser a referência para a próxima geração. E aí você passa a ter uma sociedade que valoriza a juventude, valoriza a novidade, que é esse mundo em que a gente vive, né? Em que aparentemente tudo é uma grande novidade e supostamente é uma novidade que supera, né? Que é melhor do que tudo que já existiu antes. Embora haja grandes controvérsias com relação à real capacidade de inovação, né? Dessas novas aplicações e realizações. Mas olha lá. Então, segundo o texto, como a Revolução Industrial transformou nossa atitude em relação ao passado. Bom, é isso que eu acabei de mencionar, né? Com a Revolução Industrial, o passado deixa de ser referência para a sociedade, né? Ele passa a ser um registro de como as coisas eram feitas e não como as coisas devem ser feitas, porque passa a se valorizar a inovação.
E a parte B, ó, de que maneiras a Revolução Industrial dos séculos 18 e 19 alterou o sistema de produção. Bom, aqui de novo, né, o item B, ele vai no recorte que a questão usa para falar de gerações. Aqui no caso... Ai, que caceta. Porra, quem que me ligou? Bom, aqui no caso, ele está falando da transição de modo de produção, de técnica de produção, né? Então a gente aqui poderia falar primeiro que a Revolução Industrial alterou a dinâmica de produção. Por exemplo, até a Revolução Industrial, bens de consumo duráveis, roupas, tecidos, né, sapatos, eram produzidos de maneira artesanal ou manufatureira. Você então pode falar essa mudança. Você também pode mencionar a questão da separação entre capital e trabalho. Por quê? Porque até a Revolução Industrial, de modo geral, o artesão ele era o dono dos meios de produção. Ele era o dono das suas ferramentas, da sua oficina. A partir da Revolução Industrial, você tem a figura do burguês proprietário do meio de produção, né, o empresário, dono das máquinas, dono da fábrica, e o proletariado, ou seja, o trabalhador assalariado, remunerado de alguma forma, que limita-se a vender a sua força de trabalho, mas não controla mais os mecanismos de produção. Então, dessa forma, você responderia aqui essa questão, tá? Então, pessoal, são duas questões de primeira fase, tá? Apesar de dissertativas, dá para reparar que são questões que não exigem uma complexidade muito grande, né? São temas bem clássicos. Vou deixar aqui do lado o link para outras resoluções do vestibular Unicamp. E se você gostou dessa resolução, coloca aí o seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se você tem alguma outra sugestão de resposta ou alguma dúvida relacionada a essas questões ou a outras questões, coloca aí no campo dos comentários. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.